Um açúcar que trouxe para cá riquezas, um açúcar que trouxe para cá progressos. Isso foi dito, isso também toda a gente na época já sabia. Mas um açúcar que trouxe com ele, que foi responsável, o maior responsável, pelo horror que foi a escravidão. Isso foi ele que nos ensinou, coloca na primeira linha da introdução desse livro, o açúcar se fez sempre acompanhar do negro. Um açúcar que aos pouquinhos foi também moldando, isso também foi ele que nos ensinou, e palavras dele, adoçou literalmente a boca, mas adoçou em sentido figurado corações, humores, maneiras, gestos, palavras, se referindo ele à maneira doce com que nós falamos a nossa língua portuguesa. Um açúcar que aos pouquinhos foi moldando também, isso ele também nos ensinou, a alma, foi moldando o temperamento e foi conformando um jeito especial de ser nordestino. Sem açúcar, portanto, ensinou Gilberto Freire, não se compreende absolutamente o homem do Nordeste. Para que a gente compreenda bem esse livro, eu penso que a gente pode dividir o livro em 4 momentos distintos. Lembrando a vocês que absolutamente eles assim estão divididos no livro, nem sequer eles obedecem a essa minha ordem, porque são ideias de Gilberto Freire entrelaçadas e são recorrentes nas muitas introduções que ele escreveu nesse livro. O primeiro momento do livro, eu diria que é quando ele fala da origem da cana-de-açúcar e os caminhos que a cana percorreu até chegar aqui. Uma cana que se originou muito longe daqui, em Papua, Nova Guiné, migra para a Índia. A cana, quando chegou na Índia, ganhou importância por quê? Porque lá, pela primeira vez, a cana-de-açúcar foi realmente cultivada e pela primeira vez lá se fabricou o açúcar. Ele fala no trabalho dos mouros, espalhando a cana-de-açúcar e o açúcar, às vezes separados, às vezes juntos, por todo o Mediterrâneo, chegando na Península Ibérica. Um açúcar que é vendido durante muito e muito tempo apenas como remédio, nos boticários, depois passa a ser usado como conservante de alimento, para só depois passar a ser usado na culinária, lembrando que foi, durante muito tempo, o privilégio de muito poucos, porque era muito caro, porque valia muito. Aí ele escreve, no açúcar estava uma fonte de riqueza quase igual ao ouro. Então, o infante Dom Henrique teve muita sensibilidade, porque percebeu que, além de um bom solo, a cana precisava, sobretudo, de clima quente e úmido. Faz uma experiência na Ilha da Madeira, que era o lugar mais próximo dele com essas características. Foi um sucesso absoluto. E é exatamente a cana da Ilha da Madeira, uma cana do tipo crioula, que chega ao Brasil. O segundo momento, eu diria, que é quando ele fala na geografia dos engenhos. Ele aí fala da fundação do primeiro engenho em Pernambuco, o engenho São Salvador, da dificuldade que tiveram os primeiros colonizadores, quer dizer, os primeiros que chegaram em Pernambuco montando os engenhos para regimentar os índios para trabalhar nos engenhos, uma experiência que absolutamente deu certo, porque os índios não aguentaram um trabalho pesado no campo, não aguentaram o confinamento nos engenhos. Daí Gilberto Freire escrever que o açúcar matou o índio. Começa então a chegar escravos, cada vez em maior número, e aí Gilberto Freire escreveu, o açúcar dependeu do negro de modo absoluto. Então, os engenhos vão sempre ficando localizados na zona da mata. Zona da mata porque existia Mata Atlântica no lugar, que foi completamente substituída, então, depois pelo canavial. E vão esses engenhos se fixando nas margens do rio, porque o rio ajudava, frase de Gilberto Freire, a moer a cana, ajudava a moer a cana, alagar as várzeas, enverdecer os canaviais e depois a transportar o próprio açúcar. E Pernambuco vai se tornando, na área brasileira, por excelência para a produção do açúcar, e nos tornamos, no século XVI e XVII, os maiores produtores mundiais de açúcar. Bem, o terceiro momento é quando ele fala no ambiente das casas grandes. Aí ele nos ensina que as casas não foram absolutamente cópias perfeitas das casas portuguesas. Foram arquiteturas desenvolvidas pelos portugueses, adaptadas a esse nosso clima quente, a esse nosso clima tropical. Então, a primeira providência foi colocar a cozinha longe da sala, longe do quarto, fora de casa, debaixo de um puxado. E aí completa Gilberto Freire, debaixo dos cajueiros, à sombra dos coqueiros, com canavial sempre ao lado, a fornecer açúcar em abundância. E é exatamente nessas cozinhas muito simples que começam a conviver as senhoras portuguesas, as índias e as africanas. Mas aí ele nos ensina também, as senhoras portuguesas dominaram aquelas cozinhas. As escravas africanas foram apenas colaboradores.
colaboradoras, mas a ensina ele também. Sem a colaboração dessas escravas africanas, não se explica o desenvolvimento de uma arte de doce, de uma técnica de confeitaria, de uma estética de mesa, exigindo tanto vagar, tanta demora, tanto trabalho no seu preparo. Então começam a surgir os doces. Doces que surgiram a partir da mistura de ingredientes, de técnicas e de receitas das 3 culturas que nos formaram, e doces que ele charmosamente classificou no seu livro como doces com sabor de pecado. Aí ele incluiu beijos, suspiros, ciúmes, baba de moça, arrufos de sinhá. Doces criados por freira, que aí receberam nomes sugestivos, como manjar do céu, papos de anjo, bolo divino. Doces que nasceram para lembrar fatos históricos, como o legalista, o cubano, o republicano, e que receberam o nome dos engenhos onde foram criados. Aí nasceu Noruega, Guararapes, São Bartolomeu, e nomes de famílias. Aqui está um bom exemplo, que é o nosso bolo Souza Leão. Bem, o quarto e último momento, eu diria que é quando ele, através das receitas tradicionais que ele juntou, que ele colocou nesse livro, ele nos leva de volta à infância, um período mágico da vida de todos nós, quando ensina a ele, palavras dele, as preferências do paladar são formadas e condicionadas. Porque são exatamente todos os cheiros, todos os sabores, sobretudo sabores doces da infância, que nos acompanham a vida inteira. E são esses sabores e esses cheiros, quando experimentados hoje, nos levam de volta no tempo, nos levam de volta ao passado. Eu penso que é por isso que eu gosto tanto de fazer doce, sobretudo doce de goiaba. Porque o sabor do doce de goiaba e o cheiro do doce, quem faz doce sabe exatamente do que eu estou falando. Quando o doce está quase no ponto, no fogo, ele incensa a casa inteira, envolve todo mundo. É uma sensação muito especial. E é exatamente esse sabor e esse cheiro que me leva de volta ao passado, que me leva de volta à infância, que me leva de volta à velha cozinha da casa da minha avó. Eu sei perfeitamente que daquele tempo, só essas receitas de doces e as receitas que ela fazia e que eu continuo fazendo, permanecem exatamente como se o tempo não tivesse passado. E aí tem uma frase linda de Gilberto Freire, que eu acho, quando ele diz: numa velha receita de doce ou de bolo há uma vida, há uma constância, há uma capacidade de vir vencendo o tempo, sem nunca, sem jamais transigir com as modas. E para terminar, para não cansar mais vocês, moda na cozinha é um assunto que preocupava Gilberto Freire. Ele externou essa preocupação num dos seus artigos, antevendo ele, claro, com a sua visão antecipadora, os exageros, eu diria que, higiênicos e sanitários que viriam. Um exemplo desse exagero é, por exemplo, o queijo de coalha. A vida inteira a gente comeu queijo de coalha cru. Hoje chegaram à conclusão que o queijo de coalha deve ser ingerido apenas assado ou cozido para que as pessoas não se contaminem. Eu me lembro que eu participei de uma mesa redonda com o Gilbertinho, de uma desses seminários, e ele dizia: eu quero ser contaminado, eu quero correr o risco, eu quero continuar comendo meu queijo de coalha cru, e eu concordo inteiramente com ele, eu quero continuar comendo meu queijo de coalha cru. Nesse artigo ele antevia também a forte interferência da ciência na cozinha, pressentindo ele muito provavelmente essa nova cozinha que chamam de molecular, de tecnoemocional, uma cozinha toda feita de espumas, feitas com alginatos, com nitrogênios. Nesse artigo ele escreveu a seguinte frase: parece que o forno e o fogão, quando cercado de exageros sanitários, tomam ar horrível de laboratório. A arte da cozinha passa a ciência, e passando de arte a ciência, degrada-se. Eu penso que nada pode ser mais atual do que essa frase de Gilberto Freire. É um convite a uma reflexão mais profunda sobre o assunto. Enfim, eu diria a vocês que é graças assim à ousadia, é graças à persistência, é graças, enfim, à genialidade de Gilberto Freire, que através dos seus livros, que através dos seus pensamentos, a gente hoje pode compreender muito melhor a nossa história. E compreendendo melhor esse passado, ontem Alberto da Costa Silva falou nisso na mesa de que participou, a gente pode perfeitamente planejar melhor o nosso futuro e o nosso destino. Muitíssimo obrigado.